Aqui, tratando do futuro da internet no Brasil, a gente tem, primeiro, né, para contextualizar, a gente tem o Marco Civil da Internet. O que é o Marco Civil da Internet? São as leis que garantem o direito à cidadania nas plataformas digitais, nos meios digitais, né? Garantindo a diversidade, liberdade de expressão, né? Poder se expressar nos meios digitais. E a gente tem o artigo 19 dessa lei, né? O artigo 19 do Marco da Lei Civil na Internet, né? Que diz sobre a não responsabilização, né, das empresas, das Big Techs, sobre o conteúdo disseminado, né? Ante uma ordem judicial. E engraçado, né, que a gente tem o poder, né, jurídico, o STF, interferindo e querendo reinterpretar essa lei da maneira como ele quiser, né? Que isso, interessante, que nem cabe a ele fazer, cabe ao poder legislativo. Então ele está tendo uma extrapolação do seu poder para poder reinterpretar essa lei, que é um debate, né, que está acontecendo agora no Brasil sobre, né, o Código 19 do Marco Civil da Internet. Alguns querem modificar, outros acabar com ela, mas hoje a gente vai entender o que ela é e por que estão discutindo sobre ela. A gente tem né, o Marco 19 diz a não responsabilização das empresas ante uma ordem judicial para, o cara, por exemplo, o cara lançou uma fake news, né? Escreveu uma mentira, o Lula tá transando com a minha mulher, não sei o que, não sei. Tá, é uma fake news, né? Você espalhou pra internet, é verdade, é verdade. Aí vai lá, manda uma ordem judicial pra, né, acabar com aquela informação. Até aí tudo bem, né? A gente tem o poder, ele regulamentou, viu que realmente era fake news e mandou. Só que aí a gente tem uma regulamentação, eles estão discutindo para regulamentar essa lei, dizendo, né, com vários argumentos, um deles é a proteção dos direitos fundamentais, né, que diz que essa exigência de ordem judicial prévia para poder remover algum conteúdo é ineficaz, porque até ela chegar, esse conteúdo já se espalhou inteiramente pela internet, entendeu? E até faz sentido se você for parar para pensar um pouco. Calma, não tô defendendo, eu vou chegar lá. Mas até faz sentido você parar um pouco para pensar, né? Eles usam um pouco isso como desculpa para poder mudar, né, para poder regulamentar a seu favor, mas faz um pouco de sentido, por isso que eles usam como argumento, né? Até eu mandar uma ordem judicial e tal, a notícia já se espalhou, todo mundo tá sabendo, a fake news já, né, já incorporou e tudo, então vai ser ineficiente, né? Outro argumento que eles usam é a responsabilização das plataformas, né? Porque se elas não são responsabilizadas, elas não ligam pro que é disseminado e tal, não fazem questão, mas a partir do momento que elas forem responsabilizadas antes de uma ordem judicial, elas vão ter mais diligência com o que cada usuário posta, né? E a gente tem a atualização legal, que eu acho que nesse cenário poderia ser um dos melhores aspectos que possa acontecer, né? Porque eu acho que uma hora ou outra essa regulamentação vai acontecer do rumo que o Brasil está tomando. É muito difícil pensar um cenário onde não aconteça. A atualização legal é o quê? Essa lei é um pouco antiga, então a partir das novas necessidades contemporâneas, né, como a sociedade vai evoluindo, como os meios digitais vão se atualizando, renovando, intensificando, como cada um de nós está cada vez mais conectado entre si, a gente tem que ter sim uma atualização legal. Não acabar com essa lei, mas meio que modificar ela um pouco para a gente poder atender os novos aspectos que surgem diante das inovações que acontecem no nosso meio, né? Por exemplo, naquela época as notícias não se espalhavam de forma tão rápida, né? Por isso que hoje pode criar talvez uma pouca ineficácia do governo em tentar mandar uma ordem jurídica, né? Então talvez a gente possa ter uma atualização legal para poder intensificar um pouco, né, a responsabilização das empresas, não totalmente, né, para não virar censura também do governo, mas para poder remediar um pouco as fake news, certo? Eu acho até que essa atualização seria legal de se fazer, né? Porque se a gente for botar no papel, na teoria, é bonito pensar nisso. Só que a gente sabe que na prática isso não acontece, né? E quais que são os argumentos contrários à regulamentação? O risco de censura. O que acontece? Cara, a partir do momento que eles regulamentarem essa lei, ou modificarem ou acabarem com ela, fudeu. Você consegue imaginar uma sociedade onde você não pode escrever nada, não pode postar vídeo, não pode falar sobre, não pode twittar sobre alguma coisa que
Se isso ferir minimamente o governo, e nem que isso seja uma fake news, ele vai poder interferir e a empresa vai poder ser responsabilizada. Você tá entendendo que tudo que você for escrever agora na internet vai ser apagado se o governo quiser. A empresa vai se fuder e você vai se fuder. Cara, isso é simplesmente sem noção, entendeu? Às vezes você escreve uma verdade sobre o governo, só que é uma verdade que prejudica ele, e como ele não quer que todo mundo veja isso, ele vai lá e apaga, entendeu? Como muitos casos que já tiveram. Se já existe isso no meio onde as empresas não são responsabilizadas, no meio onde a gente ainda tem um pouco de liberdade de expressão, imagina quando essa lei for criada, quando essa lei for regulamentada, acabada, né? A gente pensa, pô, na teoria seria bonito o Estado todo certinho e regulamentar tudo bonitinho pra, né, a gente ter uma mais rápida eficácia, mas, cara, não é isso que vai acontecer, entendeu? Na prática, no papelzinho, é até bonita essa teoria. Só que quando eles botarem a mão de ferro sobre essa lei, não vai acontecer isso, entendeu? Tudo vai ser censurado. Eu gosto de pensar na ideia de uma atualização legal, né? Pra gente poder não espalhar tanta fake news, mas a partir do momento que o governo conseguir regulamentar essa lei, eles não vão usar para isso que eles falaram nisso. E eles vão usar apenas em benefício próprio. E esse é o foda, entendeu? Às vezes é até legal uma mudança ou outra acontecer, realmente para poder ajudar, mas eles vão ir com esse pretexto para poder dominar, entendeu? Não tem como ajudar, não tem como eles regulamentarem. Você tem que ser contra, porque se você for a favor, ajudar nisso e tal, aí a partir do momento que eles regulamentar, nada vai passar sobre eles, nada. Tudo vai ser censura, a gente vai ter a falta de liberdade de expressão, entendeu? A partir do momento que eles pegarem isso, chegarem no poder com essa lei, acabou, pô. Acabou a nossa liberdade de expressão. A gente também tem a insegurança jurídica, né? Que é outro aspecto que, porra, cara, o Brasil já não é aquelas coisas tecnológicas, né? Já não é um marco do desenvolvimento tecnológico, né, industrial. Aí a gente tem o quê? Insegurança jurídica, que seria o quê? Pô, as empresas vão se fuder, entendeu? Porque elas vão ter que começar a regulamentar tudo, sem uma prévia de ordem judicial para poder apagar aquele conteúdo. Então, a partir do momento que alguém postar alguma coisa, isso ferir o Estado, quem vai ser responsabilizado vai ser a empresa, entendeu? E aí, qual é a empresa idiota que vai querer ficar no Brasil tomando ferro do Estado, tomando ferro, perdendo moral, sendo responsabilizado, tomando processo, pegando prejuízo? Cara, né, o The News fala que se essa regulamentação realmente acontecer aqui no Brasil, o Brasil pode ser o primeiro país do Ocidente a exigir a ação das plataformas antes de decisões judiciais. Cara, você entende a problemática disso? Não é só uma questão de tentar regulamentar, cara. Como que a gente vai ter o desenvolvimento tecnológico? Como que a sociedade vai poder evoluir se a gente não vai ter a porra das empresas, meu irmão? As empresas não vão querer ficar aqui, elas vão odiar o Brasil. Vai ser o único país do Ocidente que responsabiliza as empresas antes mesmo de uma ação judicial, de uma decisão judicial. Vai ser o único país. Você entende que é absurdo? Além da pessoa que escreveu ser prejudicada, a empresa também vai tomar ferro. Aí eu, se fosse dono de uma empresa, não ia querer ficar no Brasil. Que benefício eu teria aqui no Brasil? Me diz, que benefício eu teria em ficar no Brasil para tomar ferro sobre o que qualquer pessoa de milhões de usuários pode dizer? Entende? Então, isso não é uma questão que afeta só a nós, afeta o nosso desenvolvimento tecnológico também. E o futuro, né? O futuro da internet aqui no país, o futuro da liberdade de expressão, tudo isso vai ser prejudicado, né? A partir da regulamentação dessa lei. A gente vê que nós estamos caminhando cada vez mais, né? Para um declínio de nossa sociedade atual, né? O sistema é foda, mano. E era isso que eu queria vir alertar para vocês.